Olá, dando continuidade aos nossos estudos de literatura, né, vínhamos falando sobre o modernismo, né, tratamos do modernismo aqui no Brasil nas suas três gerações, né, a primeira geração que vai de 1922 a 1930, a segunda geração que vai de 1930 a 1945 e a geração de 1945, né, que segundo alguns estudiosos se mantém ainda até hoje, né? Lembrando que dentro desse contexto surgiram outros movimentos também, né? Então falamos de maneira pormenorizada sobre cada um deles, né? Analisamos algumas obras também e lembrar, né, portanto, que o modernismo ele não é uma premissa apenas do Brasil, né? Aconteceu o modernismo também em outras localidades do mundo, né? Nos Estados Unidos, né? Aconteceu com Ezra Pound, né? Um poeta norte-americano. Aconteceu também na Itália, na Espanha, né? Na Inglaterra. E isso tudo devido à efervescência natural das próprias vanguardas, né, europeias. E em Portugal, o modernismo vai acontecer também, né? E nos interessa Portugal por ser um país, né, de língua portuguesa, né? E costumeiramente, né, a gente trabalha também a, a literatura portuguesa, né, quando ela tem alguma relevância, né, para dentro desse contexto universal, né, do estudo da literatura. Então, é importante, né, a gente fazer esse acompanhamento aí com os países de língua portuguesa. Lembrando que mais adiante nós vamos tratar também das literaturas em língua portuguesa, né, os outros países que também foram colônias de Portugal. Mas vamos deixar isso para uma outra ocasião, né? Vamos falar, portanto, sobre o modernismo em Portugal, né? E para que vocês possam acompanhar, eu separei um slide aqui para vocês. Vamos lá, então. Bom, então, está aí, né, o modernismo em Portugal. Vamos ver o que ele tem de convergente, né, com o modernismo aqui no Brasil e vejamos também as suas divergências, né, em relação a essa modernidade. Bom, o modernismo, né, não diferentemente daqui do Brasil, ele vai representar uma ruptura com os padrões, né, e vai trazer uma inovação, né, para dentro da estética artística, né, não só na literatura, mas também na pintura, na escultura, né, na arquitetura, né? Então, é um movimento que vai englobar uma quantidade, né? Ele é pluriartístico, ele vai englobar uma quantidade enorme de vieses, né, da arte. Então, a escola literária modernista surge no início do século XX, logo após o pré-modernismo, né, num período extremamente conturbado. A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico também. Em Portugal, berço do modernismo, né, no Brasil, seu marco inicial data de 1915, com a publicação da revista Orfeu. Então, lembrar aí dessa revista. Tá? O marco inicial do modernismo lá em Portugal é 1915, né, com o lançamento, então, com a publicação da revista Orfeu. Né, dela fez parte aí, o Mário de Sá Carneiro e o Fernando Pessoa, né, de quem nós vamos falar mais detalhadamente numa próxima aula. Tá? Então, o modernismo ele começa aí 7 anos, né, antes do que começa aqui no Brasil. Né? Então, vamos lá. O contexto histórico. Né? O modernismo ele tomou lugar num período que permeia a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a Segunda, de 1939 a 1945. Né? Então, o modernismo ele vai surgir e emergir, né, dentro desse período, né, bélico, né, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa mesma altura, surgia a teoria da relatividade de Einstein e a psicanálise de Freud, bem como transformações tecnológicas, né, a eletricidade, o telefone, o avião, o cinema. Né? Todas as situações influenciam os pensamentos da época e, consequentemente, o estilo deste novo movimento literário. Bom, então até aí não falamos nenhuma novidade, né? Um contexto global,
né, de transformações e situações conturbadas, né, isso vai afetar o Brasil também, né, lembrando que não vai diferir muito do Brasil aí nesse contexto. Agora veremos então em Portugal. Então, em Portugal, em 1910, era proclamada a República, né, até então era uma monarquia, e surgem dois partidos políticos, os situacionistas, né, numa proposta saudosista, pretendia resgatar os anos de glória vividos em Portugal. Né? Os inconformados, por sua vez, né, almejavam uma ruptura de padrão e estilo e propunham a inovação. Então, nós temos aí um partido, né, mais conservador, né, e um partido mais vanguardista. Né? Um querendo voltar a aquele Portugal antigo, né, das grandes conquistas marítimas, né, de um passado histórico medieval muito forte, né, para Portugal, né, e aqueles que pensam já em Portugal lá adiante, né, sem olhar para o passado. Né, vamos buscar, então, lá adiante. E a gente vai perceber como isso vai influenciar na literatura, sobretudo na literatura do Fernando Pessoa, né, com a questão da heteronímia, que a gente vai falar um pouco sobre ela. Né, mas a gente vai ter heterônimos do Fernando Pessoa que vão transitar desde elementos mais conservadores até elementos mais vanguardistas. Então, as principais características, né, que nós temos aí dentro desse modernismo em Portugal é o distanciamento do sentimentalismo, né, o espírito dinâmico acompanhando as transformações tecnológicas, né, isso vai ser cantado, né, em prosa e verso aí pelo modernismo, assim como foi cantado também, né, pelo futurismo, né, do Marinetti. Um espírito extremamente crítico e questionador, né, das situações, a linguagem cotidiana, né, nada mais de rebuscamentos, oposição às normas, uma atitude considerada anárquica, né, e uma semelhança com o primeiro momento, né, modernista aqui no Brasil, né, um texto extremamente original e extremamente excêntrico, né, fora dos padrões, né, habituais de produção textual literária lá em Portugal, e principalmente, né, tal qual o modernismo daqui, uma ruptura com o passado, uma atitude sempre de inovação, né, buscando novo, buscando experimentar. Né? A literatura será uma literatura, né, nesse primeiro momento do modernismo, uma literatura de experimento, né, de testar aquilo que pode, né, aquilo que, né, os limites, né, aí da produção literária. Então, a gente também percebe que lá em Portugal, né, também teve uma separação, né, das gerações, como aqui no Brasil. Né, lá também nós teremos 3 grupos, né, acontecendo concomitantemente, né, ao mesmo tempo. Né? O primeiro grupo, né, chamado de orfismo, ou a geração de Orfeu. Né? Orfeu é uma referência, né, a uma personagem da mitologia greco-romana, né, que tinha o dom da música. Né? Então, a gente vai verificar o que tem essa relação aí com o nome, né, com as próprias características do movimento. Então, a primeira geração modernista é assim chamada, tendo em conta que esse é o nome da publicação que demarca a fronteira com a anterior escola literária. Lembrando, né, que eu marco em 1915 com a publicação da revista Orfeu, né, que vai, então, separar o novo estilo, né, o estilo modernista, dos estilos literários do passado. A revista que teve à frente Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, né, que é o primeiro núcleo, né, modernista ali em Portugal, foi um grande escândalo. Né? Ela teve a duração de apenas um ano, o que aconteceu em decorrência de problemas financeiros após o suicídio de Mário Sá Carneiro. Né? Tinha que ser mesmo, em 1915, né? Em plena Primeira Guerra Mundial, né? Portugal participou disso, né? Portugal estava vivendo um momento também de transição aí da monarquia para a república, logo depois instituiu-se, né, o salazarismo, né, que é um governo, né, de Salazar, né, um governo extremamente ditatorial. Né? Então, Mário de Sá Carneiro, né, inconformado com a situação, acaba, então, por suicidar. Né?
Então, o futurismo e o expressionismo, né, as duas vanguardas europeias, influenciaram essa geração, cujos principais autores são Fernando Pessoa, né, sendo o mais influente, é também a principal personalidade do modernismo em Portugal. Escreveu Mensagem e criou os heterônimos Alberto Caeiro, né, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Eu não vou adentrar muito Fernando Pessoa agora, porque nós vamos falar do Fernando Pessoa na outra aula, né? O Fernando Pessoa, ele merece uma aula, né? A parte, né? Afinal de contas, a obra dele é extensa, né? E a questão da heteronímia, ela tem que ser discutida, ela tem que ser clarificada, uma vez que isso é cobrado constantemente nos processos seletivos. Então, vemos depois aí o Mário de Sá Carneiro, né? O mote da sua obra gira em torno da insatisfação psicológica, né? Escreveu contos como Princípio, A Confissão de Lúcio, Céu em Fogo, bem como poesias, né? São exemplos disso os textos Dispersão, Indícios de Oiro e Poesias, né? Então, muito parecido, né, com as investigações psicológicas, né, que o modernismo vai fazer aqui no Brasil também, sobretudo na terceira geração, ali com a Clarice Lispector, o Graciliano Ramos, né? Então, para ele, esse aprofundamento, né, no âmago do ser humano era o que despertava na poesia dele o interesse, né? Lembrando aí, né, que é da ascensão aí da psicologia, né, tratada por Freud, né, com uma grande inovação aí na linha do pensamento que vai influenciar, portanto, os escritores, né? Aí nós temos, por fim, o Almada Negreiros, né? O Almada Negreiros, ele é, na verdade, um artista plástico, né? Ele era um pintor, né? Ele escreveu manifestos futuristas, textos doutrinários, peças teatrais, entre outros, sem grandes repercussões, como os textos do Fernando Pessoa, por exemplo, ou do Mário de Sá Carneiro, né? Mas a grande questão dele é justamente, né, assim como aqui no Brasil, a primeira geração, nós temos ali a Anita Malfatti, Di Cavalcanti, né? Nós teremos também pintores ali em Portugal. O Almada Negreiros, né, ele é o que acaba por fazer ali um registro, né, desse momento histórico, né, que Portugal estava passando, né, do que diz respeito aí à sua produção artística, né? Ele faz retratos do Fernando Pessoa, ele pinta, né, imaginativamente, né, os heterônimos do Fernando Pessoa, né? Então, nós temos um registro vasto dele aí, né? Extremamente inovador, a forma como ele vai tratar, então, a pintura, né? Já extremamente influenciado por essas gerações de vanguarda aí que aconteceram na Europa. A outra geração, ela é chamada de presencismo, ou geração de presença, é o segundo momento do modernismo em Portugal. Ele vai iniciar em 1927, né, com o lançamento também de uma revista, a revista Presença. Né? Olha a importância, né, das publicações, né, das revistas para a divulgação do movimento modernista. Aqui no Brasil aconteceu da mesma maneira, né? Lembrar das revistas aí, né, que vão estimular, né, o modernismo aqui, né, como o Pirralho, né, do Oswald de Andrade, né? A própria revista Claxon, né, que era um comunicativo, né, modernista aqui no Brasil. Então, essas publicações eram bem dinâmicas, conseguiam atingir um número grande de pessoas, né, e não ficava restrita àquela publicação livresca, então. Né? Então, a revista foi fundada por Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. Né? E são eles, inclusive, os principais autores aí desse segundo momento do modernismo em Portugal. Né? Então, nós temos aí, eles vão dar sequência, né, aos trabalhos iniciados pelo grupo Orfeu, né, pelo orfismo, né, vão aprofundar um pouco mais naquilo ali. Então, José Régio, né, um dos principais escritores, além de escritor, ele foi diretor e editor da revista Presença, escreveu Poemas de Deus e do Diabo, O Jogo da Cabra Cega, Há Mais no Mundo. João Gaspar Simões, né, influente crítico, investigador literário, né, escreveu Romance numa Cabeça, Amigos Sinceros Internados. E tem que lembrar do trabalho, né, histórico, né, e literário que o João Gaspar prestou aí a Portugal, né? O seu compêndio, né, História da Literatura Portuguesa, né, abarcando desde o período
do trovadorismo até o modernismo português, né, é uma obra consultada até hoje, né, que serviu de modelo para inúmeras outras obras que apareceram nessa mesma linha. O Branquinho da Fonseca, né, o autor usou também o pseudônimo de Antônio Madeira, escreveu poemas, Mar Coalhado e Bandeira Preta. O último que nós temos aí é o Soeiro Pereira Gomes, né, que era comunista, né, sua obra-prima é Esteiros. Escreveu ainda Contos Vermelhos e Engrenagem. Né? Olha só, Engrenagem já fazendo uma referência, né, às inovações tecnológicas aí do início do século XX, portanto. Por fim, nós temos aí o neorrealismo, que aconteceu aqui no Brasil também, né, a terceira geração, né, extremamente neorrealista, né, tratar de temas, a segunda geração, né, também, muito neorrealista, né, porque trouxe, né, temas ligados ao contexto histórico e social brasileiro. Então, Portugal também seguiu mais ou menos essa mesma linha, sobretudo na prosa, né? Então, o terceiro e último momento do modernismo tem início em 1940, né, com a publicação de Gai Bels, de Alves Redol. Né? Esse período caracteriza-se pela oposição ao ditador Antônio de Oliveira Salazar, né, como eu disse para vocês, né, vai coincidir aí com essa ascensão, né, dos regimes autoritários de extrema direita, né, na Europa, né, o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, né? o nazismo, né? Na Alemanha, o fascismo na Itália, né? Então, nesse período aí, né, de crescimento. Então, nós temos aí autores de luta, né? Autores que tratam a literatura, né, como uma forma de oposição ao regime vigente, né? Isso é interessante na literatura. A literatura da América Latina também muito rica, né, nesse tipo de escrito. Então, Alves Redol, né, é o primeiro romancista dessa nova tendência, né, escreveu Glória, Marés, A Barca dos Sete Lemes. E, por fim, Ferreira de Castro, né, o autor mais importante dessa geração, escreveu Emigrantes, A Selva e Eternidade. Né, todos eles escritores de prosa, né, são prosadores. Certo? Bom, pessoal, então, isso é que nós vamos ver por enquanto no que diz respeito ao modernismo português, né? Lembrando que depois nós vamos trabalhar de maneira mais aprofundada a obra, né, de Fernando Pessoa. Então, deixo aqui, já de antemão, né, registrado, que qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Sem mais para o presente, me despeço e até